pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou trazer aqui um relato de algo que eu fiz um vídeo aqui alguns dias atrás sobre o desinchar. Tá aqui a caixa. Olha só, se você não viu o vídeo que eu fiz de resenha sobre o produto, eu vou deixar ele aqui embaixo. No vídeo em questão, eu fiz a apresentação do produto, eu experimentei ali também o produto, né? Então eu fiz uma abordagem, as primeiras impressões, porque eu também estava conhecendo o produto, e aí eu compartilhei isso com quem também busca na internet sobre o produto, porque não conhece. Ok, isso foi há um mês atrás, um mês considerando o dia que eu estou gravando aqui hoje, tá? Então eu já usei por um mês o produto, e lá no vídeo eu pedi que, se vocês quisessem, eu poderia voltar depois de um bom tempo usando para fazer um vídeo de relato sobre, a longo prazo, quais efeitos eu senti, ou melhor, se teve algum efeito, quais efeitos foram esses. As pessoas comentaram falando que queriam sim que eu voltasse, e cá estou eu então. Essa caixa aqui vem com 60 sachês, e eu justamente usei aqui já a metade, porque eu fiz o uso de um mês, que eu acho que já é o tempo suficiente para trazer efeitos desse um mês de uso. Ah, mas vai deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo, porque é muito importante. Se você não me conhecia ainda, faz parte aqui, ó, do canal. Aqui embaixo você também vai encontrar um botão escrito inscrever-se, clica aí, depois ativa o sino. Vamos lá. Então, eu ainda vou continuar usando, porque não teria por que parar, mas esse meu relato é referente a um mês, exatamente um mês de uso. Eu fiz no início a minha pesagem, conferi, né, o meu peso na balança, verifiquei a minha circunferência abdominal e também o meu percentual de gordura por estimativa por meio de balança. E fiz agora, depois de um mês de uso, essas mesmas medidas da mesma forma novamente. Nas duas situações, eu fiz essas medidas quando eu acordei, antes de fazer o meu café da manhã. Então eu reproduzi da mesma forma para poder ter uma comparação justa. Pois bem, diante da comparação, o que aconteceu foi o seguinte: o meu peso na balança nesse um mês aumentou 1 quilo, exatamente 1 quilo. Só que aí calma, muitas pessoas que levam, né, em consideração o nome do chá, que é desinchar, já automatizam o quê? De que é um recurso que você vai usar e que vai reduzir medidas, que vai emagrecer, que vai desinchar literalmente. E realmente isso pode acontecer. Só que percebam, eu nesse um mês segui uma dieta hipercalórica. Para quem me acompanha aqui no canal, eu liberei um vídeo não tem muito tempo falando justamente que eu fiquei chocado quando, em uma consulta com o médico, que eu estava ali como paciente, eu subi na balança e verifiquei que eu tinha perdido muito peso na balança, e eu precisava então recuperar. Até porque eu sou um caso de pessoa que tem dificuldade de ganhar massa, e portanto essa perda de massa que eu tive recente foi muito significativa e eu precisava recuperar. Então eu estou em fase de recuperar peso, então a minha dieta é hipercalórica para isso, então justifica o fato de eu ter ganhado, né, esse número na balança. Então não foi porque eu engordei, eu ganhei essencialmente massa muscular. E uma coisa que é muito interessante é justamente as outras duas variáveis, que meio que confirmam isso. A circunferência abdominal exatamente ficou a mesma coisa, ou seja, se eu tivesse ganho esse 1 quilo na balança e eu tivesse engordado, porque, né, eu estava comendo besteiras, mesmo usando o desinchar, eu estaria comendo porcarias, eu poderia muito bem engordar, né, porque a gente sabe que você consumir um chá como esse, mas você se alimentar mal, isso não significa que você vai desinchar, que você vai emagrecer ou alguma coisa do tipo. Não, você tem que cuidar de um todo na sua alimentação. Então, se eu tivesse ganho esse 1 quilo e tivesse engordado, provavelmente aqui na minha região da barriga, no abdômen, também teria aumentado. E não foi o caso. Apesar de eu ter aumentado 1 quilo na balança, a minha circunferência abdominal não aumentou em nada. Pelo contrário, ficou a mesma medida. O que provavelmente justifica o quê? Que esse 1 quilo realmente deve ter sido por massa muscular e não por deposição de gordura no corpo, principalmente na região abdominal. Inclusive, o percentual de gordura, que foi uma outra variável que eu avaliei, essa medida deu uma reduzida. Foi uma reduzida bem modesta, tá? Foi bem pouquinho que reduziu, porém reduziu. Então, não aumentou
Repito, se eu tivesse ganho 1 quilo e tivesse engordado, provavelmente a minha circunferência abdominal iria aumentar e o meu percentual de gordura também. E não foi o caso. O meu percentual de gordura, apesar de ter reduzido um pouquinho, mas reduziu, e a minha circunferência abdominal ficou a mesma medida. Logo, esse 1 quilo, por todos esses motivos, muito provavelmente, mais uma vez, foi por ganho de massa muscular. Então é aquilo, o desinchar pode ter contribuído para que o meu processo de ganho de massa, de hipertrofia muscular, tenha se dado de forma saudável, no sentido de priorizar o ganho de massa magra ao invés de massa gorda. Mas essas questões todas aí a gente não pode atribuir apenas ao uso do desinchar. Afinal de contas, eu fiz todo um cuidado com a minha alimentação. Então o desinchar pode ter contribuído, mas a gente não pode dizer que isso tudo aconteceu nesse 1 mês por conta apenas do desinchar. É importante que fique bem claro. Agora, uma coisa que aconteceu, que eu percebi de mudança e que aí sim eu posso atribuir mais por conta do desinchar, que foi basicamente a diferença que eu tive ali na minha alimentação nesse 1 mês, né? O restante eu meio que mantive, foi a questão da melhora na disposição, do ânimo. Vou explicar. Nesse 1 mês, eu treinei na academia 3 vezes por semana. Então, os outros 4 dias, eu não treinei. Só que o desinchar, eu usei exatamente todo dia. Eu usei um sachê desse aqui por dia, todo dia, exatamente todo dia nesse 1 mês. E todo dia eu usei o desinchar pela manhã. Nos dias da semana, que são 4 dias da semana, né, que eu não treinava, qual era o benefício do desinchar que eu notei nessa questão do ânimo? Simples. Eu trabalho, gente, muitas vezes em casa. A maior parte do tempo e dos dias da semana acaba sendo em casa. Seja porque eu trago o trabalho do consultório para casa ou para fazer o meu trabalho na internet em casa. Então, confesso a vocês que, apesar de ter muitas vantagens, o fato de trabalhar em casa acaba sendo um pouco desvantajoso em alguns momentos pela questão de que você está ali o tempo todo acessível a um sofá que fica do seu lado, ao seu quarto, à sua cama, que você pode pensar em dar um cochilo. Então existe sempre algo que te chama a dar uma pausa, a dar um cochilo. E às vezes a gente sabe que quando a gente cochila, querendo cochilar 30 minutos, acaba ficando 2 horas. E aí você acaba meio que perdendo tempo. E eu senti que com o uso do desinchar, eu dei uma amenizada nessa questão aí de momentos de preguiça, de sonolência durante a tarde. Perceba, não é que nesse 1 mês em nenhum momento eu não tenha ficado com sono ou que eu não tenha dormido. Não, teve dias que eu dormi, que eu dei um cochilo, sim. Mas em comparação a como era, eu sinto que a necessidade de ficar ali na cama diminuiu. Ao invés de, sei lá, ficar 1 hora, eu consegui às vezes ficar menos tempo do que isso. E teve dias também que eu simplesmente não ficava com sono. Então assim, eu senti uma melhora. É uma melhora nessa questão aí, até um pouco sutil, até porque o chá, como eu disse, eu usei pela manhã. Então lá pela tarde, dificilmente o chá ele vai ter um efeito ali durante a tarde, entendeu? Então por mais que o chá possa ajudar na melhora da disposição, mas como eu usava ele pela manhã, lá pela tarde já passaram-se muitas horas, então dificilmente ele ainda vai estar atuando no seu corpo de modo a te dar energia e disposição. Agora, quanto aos dias em que eu treinei, que eram 3 vezes por semana, o desinchar, aí sim eu senti uma ajuda mais efetiva, que foi melhora da disposição no treino. Só que eu treinei aí nesse 1 mês de manhã. Foi assim, eu sempre ali, ao fazer o café da manhã, após o café da manhã eu usava o desinchar, isso todos os dias. Só que quando era dia de treino, o que acontecia? Eu fazia o café da manhã, depois o uso do desinchar e logo em seguida eu começava o meu treino. E aí quando acabava o treino, seria então o meu horário do almoço. Então o desinchar sempre foi ingerido pela manhã e nos dias do treino era de manhã antes do treino. Então era muito próximo o horário. Aí sim deu para sentir um efeito mais específico de melhora de disposição no treino, de mais disposição. E aí sim eu posso atribuir de forma mais direta um efeito do desinchar. Porque ele tem, né, chá verde, ele tem ali elementos que podem ajudar nesse sentido de melhora da disposição, porque também acaba tendo cafeína na composição, porque né, o chá verde, por exemplo, tem cafeína. Eu espero que vocês aí tenham compreendido exatamente todo o passo a passo do meu relato e todas as ponderações que eu fiz. De um modo geral, o que eu posso dizer é que eu adorei o resultado
o uso, não enjoei do gosto do chá. Obviamente ainda falta uma metade da caixa para usar, mas eu digo assim, um mês usando todo dia, algumas coisas você meio que não suportaria talvez tanto tempo, né? Então nesse um mês consegui levar numa boa e vou conseguir levar adiante o término dessa caixa tranquilamente. Não é um recurso que, pelo menos pra mim, né, foi enjoativo, tá? O sabor, o cheiro ou algo do tipo. Se você aí estava em busca de alguém que já tinha usado ou estava usando e queria saber, né, o que essa pessoa tinha a dizer sobre o uso e você gostou de saber, deixe o seu joinha aqui embaixo. Nos comentários participe, qualquer dúvida pergunte. Se você já usou e tem algum relato parecido ou diferente, compartilha aqui, tá? Nos comentários. Compartilha também o vídeo com quem acha que também está em busca de algum material sobre isso, sobre o desinchar. Compartilha, faz um favor. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do meu curso online, que é o Nutrição Saudável e Enriquecedora. Acesse o link para você se informar mais. Aqui na tela eu deixo as minhas redes sociais e já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha bem aqui que você poderá clicar para realizar a sua inscrição se é que você ainda não fez isso. Outro detalhe, você também conta agora no canal com uma nova ferramenta que é Seja Membro. Clique para você saber vantagens que você pode ter, que inclui, nesse primeiro momento, conteúdos com antecedência sendo liberados para quem for membro. Muito obrigado por ter me assistido até o final, fico por aqui e até o próximo vídeo.